Olá, pessoal! Vamos falar agora sobre as novidades tecnológicas e a lei judaica. Uma pergunta muito forte de se na época do recebimento da Torá não existia muitas coisas que a gente tem hoje, como, por exemplo, elevador, carro, celular, luz elétrica, eletricidade como um todo. Como é que a Torá pode dizer se pode ou não pode utilizar isso, por exemplo, no Shabat? Então vamos agora começar a entender. As proibições do Shabat. A gente sabe da Torá, e desde a criação do mundo, sobre a existência do Shabat, sobre a proibição de fazer trabalho no Shabat. Mas quais são exatamente os trabalhos que são proibidos? O que é considerado um trabalho? Aprendemos as proibições do Shabat a partir dos trabalhos da construção do templo móvel, Mishkan, que tínhamos no deserto. Hashem ordenou a construção desse templo. Porém, nos orientou que o Shabat não poderia ser transgredido para este fim. Consta no Talmud que 39 trabalhos eram feitos nesta construção e que justamente todas essas tarefas são proibidas no Shabat. Isso está escrito claramente na Torá. Hashem fala que a gente deve construir o Mishkan, esse templo móvel, e fala, porém, o meu Shabat vocês vão respeitar. Ou seja, todos os trabalhos que envolvem até mesmo um motivo nobre da construção de um templo para Deus não podem ser realizados no Shabat, e mais ainda trabalhos simplesmente pessoais ou coisas para o nosso sustento, ou o nosso crescimento material, ou qualquer outra intenção que a gente eventualmente possa ter. Esse seria o templo móvel do deserto. Bom, vamos agora falar sobre os trabalhos, esses 39 trabalhos que são os trabalhos proibidos. Vamos começar com o trabalho relacionado ao Lechem Apanim, que era um pão com um formato um pouco estranho, como vocês estão vendo aí na foto, ele ficava dentro de uma mesa no próprio Mishkan, no templo móvel, e os Kohanim eles se alimentavam também desse pão. Tem a proibição desde o início da preparação desse pão. A gente arar, semear, cortar, colher, né? São as proibições desde o início. Né? Isso inclui toda a parte da gente regar uma planta, da gente preparar a terra, da gente cortar, arrancar uma folha de uma árvore, por exemplo. Tudo isso entra dentro dessa proibição, ou até mesmo tirar uma fruta da árvore, é proibido. Colher, debulhar. Debulhar é quando a gente batia nas espigas para separar os grãos. Joerar, jogava no ar para que o vento levasse a palha e ficasse os grãos. Selecionar, isso é uma proibição também do Shabat, quando tem alguma coisa misturado, no caso grão com palha, você separar o grão da palha, isso seria uma proibição. A gente também, no nosso prato, por exemplo, de comida, eu não posso separar o ruim do bom. Eu posso tirar o bom do ruim para eu comer imediatamente. Agora, eu simplesmente ficar separando o ruim do bom para depois, ou selecionar coisas que estão misturadas para guardar, isso é uma proibição também do Shabat. Triturar também é proibido, moer. Peneirar também teria essa parte também da separação. Misturar, fazer massa, proibido fazer a massa também no Shabat. E, por último, assar ou cozinhar, né? Era também proibido, é um dos 39 trabalhos. E por isso, realmente, a gente não prepara, não cozinha, não prepara uma massa, não faz isso no Shabat. A comida já está pronta. O que a gente sim faz é esquentar numa chapa elétrica ou numa chapa que esteja em cima do fogão, a comida que já foi cozida antes do Shabat. Continuando, agora outros trabalhos, agora associado à lã, que ficava em cima do templo móvel, do Mishkan, a cobertura era feita com tecido. E aqui a gente tem a proibição de tosar, tirar a lã do animal. E essa proibição ela também inclui cortar o cabelo, cortar as unhas, que é uma proibição que a gente tem também no Shabat. Branquear, lavar, proibição também de lavar roupas no Shabat. Cardar matéria-prima, tingir, proibição da gente pintar, colorir, qualquer coisa associada a tinta é proibido. Fiar, processo de tecelagem, a gente tem alguns tipos de processos de tecelagem que não é muito usual hoje em dia. Atar um nó ou desatar um nó, isso também é uma proibição.
laço, como a gente faz no Shabat, que não é no sapato, que não é uma coisa fixa, isso não teria o problema da gente fazer um laço no sapato. Agora, se for um nó para se manter, é proibido. Normalmente o nó que é proibido é quando a gente dá dois nós, um em cima do outro. Ou um nó na ponta de um fio. Ou até mesmo se a gente pegar a ponta de uma sacola e dar um nó, que isso é um nó fixo, isso fica dentro da proibição. Costurar também é proibido. E por último, rasgar também é uma das proibições do Shabat. Continuando, outros trabalhos agora associados ao couro. Caçar, é proibido a gente caçar um animal. Abater, matar um animal, até mesmo matar uma barata ou matar um mosquito. A gente não deve fazer isso no Shabat, a não ser, é claro, que tenha algum risco. Despelar, curtir, traçar linhas, raspar a pele. São trabalhos que estão mais associados realmente ao animal em si. A gente não tem trabalho, não é um trabalho tão comum atualmente. E cortar num tamanho ou forma específica. Isso entra também dentro de uma das proibições, né, que a gente tem no Shabat. Coloquei em vermelho as que são mais comuns hoje em dia, que a gente precisa tomar cuidado. Outros trabalhos, agora associados com as tábuas, as madeiras que ficavam ao redor do Mishkan. Escrever, apagar. Eles escreviam também letras para facilitar e saber qual parte iria ao lado de cada parte. E por isso, tanto escrever quanto apagar é proibido no Shabat. Outros trabalhos, construir. Não podemos também construir. Demolir, destruir também é proibido. Finalização de um trabalho. Se chama como se fosse o bater final do martelo. Isso também é proibido. Outros trabalhos agora que estão associados à tinta. É proibido apagar o fogo e é proibido acender o fogo. Mesmo que não estava tratando diretamente a comida, um fogo mesmo que esteja ligado à tinta, à preparação de alguma outra coisa, isso também entra dentro da proibição do Shabat. E, por último, trabalhos relacionados ao transporte, de carregar as coisas de um local para o outro, isso também era uma proibição, e aqui a gente entra na última proibição do Shabat, são 39 trabalhos principais que são proibidos. Isso a gente chama de Avot Melachá, os pais dos trabalhos. Tem os filhos, que são trabalhos que se assemelham a cada um deles. As proibições no dia de hoje. Naquela época do recebimento da Torá, não existiam muitas das coisas que temos atualmente, como carro, eletricidade, etc. Então, por que essas coisas são proibidas no Shabat? A verdade é que qualquer novidade tecnológica deve ser estudada para ser avaliado se transgride alguns dos 39 trabalhos proibidos. Ou seja, eu não tenho que ver simplesmente a tecnologia como um todo, e sim eu entender exatamente como é o funcionamento daquilo. Baseado no funcionamento, eu posso comparar com os 39 trabalhos proibidos. No caso da lâmpada, por exemplo, ela tem um filamento de metal incandescente. Metal incandescente é algo que já existia na época do recebimento da Torá. E está dentro dos 39 trabalhos. No carro, por exemplo, a gente tem a combustão, a queima. Exatamente igual aquele caldeirão de tinta que a gente falou, que era proibido. A gente esquentar, a gente acender o fogo, a gente cozinhar, e entra dentro das proibições que a gente tem no Shabat. E a eletricidade? A eletricidade é uma coisa que não existia naquela época. Por que a eletricidade não pode no Shabat? Fogo. Primeira explicação que a gente tem associada ao fogo. O que é fogo? É o trabalho que retira da matéria energia que pode ser utilizada de diversas formas através do ser humano. Através desse trabalho, o controle do ser humano no mundo é evidenciado, iluminando, esquentando, cozinhando, derretendo, acionando máquinas, carregando, dirigindo e dominando a natureza. Isso, na verdade, seria justamente o Shabat, que é o dia que a gente para, a gente mostra que a gente não controla a natureza, tudo está nas mãos de Hashem.
Hashem falou para a gente nesse dia, você não vai criar, modificar, fazer coisas novas. Tudo que você usufruir desse dia já foi feito de antes. E o fogo, ou a eletricidade, é justamente essa ideia de mostrar o nosso controle, da gente modificar e fazer coisas novas no mundo. Não há diferença se retiramos essa energia do fogo ou eletricidade. Na prática, seria a mesma proibição. Tirar energia a partir da matéria. E é muito interessante que, pela Torá, existem 6 tipos de fogo. Existe o fogo que descia dos céus sobre o altar, que não era o mesmo fogo que conhecíamos. O fogo do arbusto, que também não era o mesmo fogo que conhecemos. O fogo do Monte Sinai, que também não era o mesmo fogo que conhecemos. Um fogo que não queima, um fogo que não ilumina, um fogo que não tem o calor. Existem vários tipos de fogo. Não é só o fogo normal que a gente conhece. Vem o Rav Kook e fala, fogo é o trabalho que retira da matéria energia, que pode ser usada de diversas formas através do ser humano. E não importa se é um fogo como a gente conhece, ou se seria uma energia elétrica. Outra explicação fala que a proibição de acionar algo elétrico no Shabat seria a proibição de finalizar. Aquele bater com o martelo que a gente falou. A finalização de um trabalho também é uma proibição no Shabat. Qualquer equipamento elétrico só é finalizado quando é acionado, fechando o circuito e dando a utilidade para tal equipamento. É como se fosse o último bater do martelo para que aquilo fique pronto e funcione, é o apertar do botão. Outra explicação seria um conserto. O equipamento é considerado não funcional enquanto ele está desligado. E a partir do momento que ele é acionado, passa a ser funcional. Da mesma forma que acontece quando consertamos determinado produto. Mais uma proibição, construir. De acordo com muitas opiniões, o fechar do circuito é considerado construir. Pois somente nesse momento é finalizado o equipamento como se estivéssemos trazendo ele para a vida. Cozinhar. A definição de cozinhar é esquentar um objeto amolecendo ou endurecendo, o mesmo, independente de ser comido ou não. E muitas vezes isso acontece também na eletricidade. Fazer nascer, mais uma das proibições do Shabat, algo que não existe e passa a existir a partir de determinado trabalho. Né? Essa é exatamente a ideia da eletricidade, você está acionando e fazendo com que alguma coisa comece a existir. Por esses motivos, a eletricidade, de acordo com todas as opiniões, é proibida no Shabat, e a gente tem realmente muitos trabalhos da época do recebimento da Torá que se assemelham à eletricidade. Para finalizar, para chegarmos na Halachá, na lei judaica, a gente precisa passar por algumas etapas. A primeira etapa é o estudo da Torá escrita. Na Torá escrita a gente vai ver que Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º ele parou. A gente vai ver a obrigação, Veshameru Beneseret Shabbat, a gente guardar o Shabbat e cumprir o Shabbat. A gente vai ver a proibição que não pode fazer trabalho. E a gravidade de fazer um trabalho no Shabbat. E a gente vê que não pode, ou até mesmo o templo móvel do deserto não podia ser construído no Shabbat. Mas ainda assim a gente não sabe exatamente quais seriam os trabalhos que são proibidos. Para isso vem o estudo da Torá oral, referente à lei que queremos saber. E de repente na Torá oral a gente começa a ver todos os detalhes da lei. E que são 39 trabalhos que eram feitos no Mishkan. E que esses 39 trabalhos são os trabalhos que são proibidos. E quais são as ramificações, os filhos, entre aspas, desses trabalhos. E a gente vai começar a entender exatamente o que é proibido de verdade de fazer no Shabbat. E aí vem o terceiro item, que é comparar a realidade atual com a lei da Torá oral. E é isso que a gente realmente tem. Tem institutos muito grandes de tecnologia em Israel, como, por exemplo, o Mahon Tzomet, que tem rabinos junto com técnicos, engenheiros e pessoas especializadas em toda a tecnologia atual, onde eles fazem justamente esse trabalho. O trabalho da comparação, verificar como foi feito cada coisa e cada novidade tecnológica, e a gente vai comparar com o que tem no Talmud, com os 39 trabalhos que são proibidos.
E baseado nisso, a gente vai conseguir chegar numa conclusão. Ou seja, não é simplesmente a interpretação dos nossos sábios. Não é porque os rabinos acham isso que não existia naquela época. É um trabalho muito bem feito de estudo da Torá escrita, da Torá oral, e a gente comparar a nossa realidade à Torá oral. A gente quer sempre cumprir o que está na Torá. A Torá foi dada por Deus. E a gente vai sim adaptar toda a nossa vida e todas as nossas novidades tecnológicas aos valores incríveis que Deus deu para a gente. E para finalizar, eu queria falar só uma coisa que eu acho muito bonita. A gente deu o exemplo aqui da eletricidade, e que é uma coisa que talvez não existia na época. Mas na sociedade atual, eu acho que isso é 100% relevante. Numa sociedade onde as famílias, as pessoas estão totalmente presas à tecnologia. E o tempo todo estão no celular, e o tempo todo estão nas redes sociais, e o tempo todo estão presos por toda a mídia, por toda a televisão e computador e tal. E é o trabalho que as pessoas vivem sem parar de trabalhar. De repente, quando Deus fala para a gente, não pode ter eletricidade, não pode mexer no celular, não pode mexer nas mídias sociais, a gente consegue sair um pouco desse vício, parar de viver a vida dos outros e viver um pouco a nossa vida com muito mais intensidade. Viver a nossa família, viver os nossos amigos, ter uma família reunida numa mesa sem nenhum celular para atrapalhar, sem nenhum pensamento no trabalho. Isso com certeza causa uma união familiar incrível. E eu acho que é uma coisa super importante e atual para a gente aplicar nas nossas vidas. Ou seja, no final das contas, com toda a comparação, e chegando à conclusão que mesmo a eletricidade é proibida no Shabat, a gente consegue enxergar como isso é bom para a gente. E como isso a gente faz ter uma vida com muito mais valores e uma união familiar de uma forma impressionante.